irmãos? Amém. Os irmãos podem tomar os vossos assentos, assentados como vocês estão. Abra sua Bíblia comigo, Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 39 a seguir. Enquanto os irmãos acham, gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade, ao meu pastor pela confiança. Deu um frio na espinha, mas a gente está aqui para servir e adorar juntamente com os irmãos. Se o meu amigão do teclado puder me ajudar essa noite aí, deixa Deus te usar aí, Verão. Quem achou o Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 39, diga amém. Que vai nos dizer: depois de terem cumprido tudo quanto era requerido pela lei do Senhor, retornaram para sua própria cidade, Nazaré, na Galileia. E o menino crescia e se fortalecia, tornando-se pleno em sabedoria, e a graça de Deus permanecia sobre ele. Todos os anos seus pais viajavam até Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa. Assim sendo, no ano em que ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa de acordo com a tradição. Encerradas as comemorações, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles notassem. Imaginando que ele estivesse entre os muitos companheiros de viagem, caminharam por um dia inteiro. Então começaram a buscá-lo entre seus parentes e conhecidos. Como não conseguiam encontrá-lo, retornaram a Jerusalém para procurá-lo. Amém, irmãos? Essa passagem me desceu ao coração enquanto eu estava ali sentado. Gostaria de conversar, falar um pouquinho com vocês essa noite sobre costume, sobre hábitos. Todos nós aqui, eu creio que temos costumes, ou melhor dizendo, uma rotina no nosso dia a dia. Todos nós aqui, eu creio que acordamos de segunda a sexta ou segunda a sábado e vamos ao nosso trabalho, independentemente da rotina de cada um, do trabalho de cada um, mas todos nós temos um costume. Eu acordo de segunda a sábado, às 7 da manhã, tomo um banho, tomo um café, vou para o meu trabalho, das 8 ao meio-dia, aí volto 1h30, fico até as 6, essa é a minha rotina de segunda a sábado. Antes da pandemia eu também tinha algumas rotinas extras que eu gostava de fazer. Por exemplo, eu gostava de dar uma corridinha, que é muito bom, saudável, e eu gostava também de comer um X toda a vida depois do culto. Ô glória, é bom. Mas passou e veio essa pandemia da visão, e foi engraçado, porque daí a gente ficou mais trancadinho um tempo, eu acabei perdendo esse costume de correr, mas o costume de comer X ficou. Moral da história, eu engordei uns 6 quilos. Mas isso são costumes, isso são hábitos, isso são rotinas que a gente tem. E na vida de José e de Maria, eles tinham essa rotina e esse costume, de todos os anos subirem a Jerusalém para a festa da Páscoa. Então, se era um costume, uma rotina de todos os judeus subirem todos os anos para a festa da Páscoa, eu gosto de imaginar, então antes mesmo de eles terem Jesus, eles já tinham esse costume, essa rotina. Vou sair da minha cidade, vou à festa, à Páscoa. Todos os anos eles tinham essa rotina, eles pegavam e subiam à festa da Páscoa. Do jeitinho deles, da forma deles, caminhando do jeito deles. Porém, um belo dia algo muda na vida deles. Porque agora, diferentemente das outras vezes, pastor Silas, que eles subiam à festa da Páscoa sozinhos, quem sabe conversando, agora eles sobem com algo novo em suas vidas. Agora eles sobem com algo diferente em suas vidas. Só quem aqui é pai e mãe, e se lembra de antes de ter o seu primeiro filho, sabe que a rotina era uma. Se eu perguntar para o meu pastor aqui, como era a rotina dele antes de ter um filho, ele vai dizer que era uma. Mas se eu perguntar para ele, depois, pastor, mudou muito? Mudou. Era bagunceira, né? Não. Mas a rotina muda, o hábito muda. É algo novo, então imagine você na vida de José e de Maria, que todos os anos subiam para Jerusalém, mas agora em um ano totalmente diferente, muda-se a rotina deles, porque eles começam a subir para Jerusalém, mas não só mais os dois sozinhos, agora eles começam a subir com alguém a mais, com Jesus, com uma criança, com um filho, e só quem é filho, só quem é pai, sabe como é a alegria de ser pai, só quem é mãe sabe como é a alegria de ser mãe. Então agora eles começam a subir com Jesus.
E eu gosto de imaginar da visão, eles subindo, quem sabe, no primeiro aninho de Jesus. E como toda criança recém-nascida no colo, quem sabe da mãe, do pai, eles subiam. E quem sabe com aquela alegria diferente de ser pai, de ser mãe, eles brincavam e conversavam, interagiam com o menino Jesus. Quem sabe eles subiam, um trocava para o outro, ele começava a chorar. Quem sabe José já colocava ele nos seus ombros, passava a mão por sobre sua cabeça, fazia carinho, acalmava o menino Jesus, dava atenção para o menino Jesus. Só que, como eu falei, era uma rotina, um costume. Então eles voltavam e no ano seguinte eles subiam novamente. E eu imagino o tempo se passando, pastor Silas, e Jesus agora não é mais um menino de colo. Agora, quem sabe, ele começa a dar os seus primeiros passos, mas eles sobem novamente para Jerusalém. Eu imagino, quem sabe, Maria de um lado, José do outro, eles de mãos dadas com Jesus e subindo a Jerusalém. Quem sabe brincando com Jesus, conversando, dando atenção, interagindo, como uma criança merece atenção. E assim eles subiam, na maior alegria, conversando, brincando, de mãos dadas, dando carinho para Jesus, dando atenção para Jesus. Mas como eu falei, é um costume, uma rotina. Os anos vêm, os anos vão e as coisas continuam, assim como o meu trabalho. Então eu imagino Jesus crescendo e agora Jesus já não sendo mais a criança que era. Jesus começa agora a se tornar um pré-adolescente, quem sabe, já maiorzinho. Quem sabe José e Maria, agora com seus afazeres do dia a dia, com as suas preocupações do dia a dia, porque todos nós temos anos maus e anos bons, é da vida isso. Mas eu imagino agora José e Maria subindo, quem sabe com Jesus já com seus 8 para 9 anos de idade. Agora Jesus já não era mais um bebê de colo para ser carregado no colo. Agora Jesus já não era mais uma criança tão pequena para ser carregado pelas mãos. Eu imagino José e Maria agora, quem sabe, pensando em um ano difícil. Vamos subir, vamos para a festa. Quem sabe com muita preocupação em sua cabeça. E eles sobem como todos os anos. Mas agora eles já não dão mais a atenção que davam para Jesus como antes. Porque Jesus já não é mais uma criança tão pequena. Jesus já não é mais algo tão novo. Jesus já não é uma alegria tão diferenciada. Porque agora Jesus já fazia parte de um costume. Jesus já fazia parte de uma rotina. Então quem sabe eles começam a deixar Jesus mais de lado por conta das preocupações e dos afazeres. Quem sabe eles subiam conversando e discutindo sobre as contas, sobre o que iriam fazer em casa, sobre o que iriam fazer no amanhã, depois da festa, e começaram a se esquecer daquele que estava ao lado, e começaram a se esquecer daquele que outrora estava no colo, e começaram a se esquecer daquele que andavam de mão dadas. Agora ele era maiorzinho, mas o tempo passa, assim como eu e você temos a nossa rotina. E a rotina de José e Maria continua. E a Bíblia vai dizer que Jesus vai chegar aos seus 12 anos. E quem sabe agora em um ano difícil, José e Maria sobem. Mas agora Jesus, dentro de um costume, dentro de uma rotina, sobe junto com eles. Mas quem sabe agora José e Maria com a sua cabeça cheia nem notam mais que Jesus está ali. Quem sabe eles vão conversando e pensando: ah, vamos José, vamos Maria, vamos subir. Jesus já conhece o caminho, Jesus já é grandinho. Quem sabe eles sobem conversando com o outro, pensando que Jesus estava ao lado deles. Jesus já conhece o caminho, Jesus já é um adolescente, Jesus já é grandinho. Então eles sobem, dentro do seu costume e dentro da sua rotina. Eles chegam à festa, mas quando eles voltam da festa, eu imagino eles olhando para um lado, olhando para o outro, olhando para trás. Jesus já não estava mais. Aquele que outrora caminhava com ele todos os anos, aquele que outrora todos os anos subia e descia com eles, que estava na rotina, que estava no costume deles, agora não volta mais. E trazendo para os nossos dias, é uma palavra muito simples, mas trazendo para os nossos dias, dentro da nossa rotina do dia a dia, dentro do nosso costume, do nosso dia a dia, eu te faço uma pergunta. Nessa caminhada chamada vida que eu e você levamos,
Como tem sido a sua caminhada com Jesus? Eu te faço outra pergunta. Como era a sua caminhada com Jesus há 10 anos atrás e como é hoje? Como era a sua caminhada com Jesus quando você recém foi batizado com o Espírito Santo? E como é hoje? Como é a sua caminhada com Jesus hoje? E como era há 15, 20 anos atrás? Será que a alegria tem se mantido a mesma? Será que o amor tem se mantido o mesmo? Será que aquele prazer em estarem de joelhos dobrados conversando com Ele ainda é o mesmo? Ou será que temos deixado Jesus entrar na nossa rotina do dia a dia e virar só mais um? Ou será que temos deixado Ele de canto? Ou será que Ele não faz mais parte do centro das nossas vidas? Ele só está incluído no costume. Quando der para orar, eu oro. Quando der para me ler a palavra, eu leio. Eu oro quando eu não estiver cansado. Mas Vilmar, eu já vou para a igreja terça, quinta e domingo. Mas faz quanto tempo que você não conversa com Ele, que você não sente Ele? Há uma diferença grande entre um costume de vir aos cultos e de sentir Ele. Há uma diferença grande entre caminhar e dirigir até a igreja e caminhar dia a dia com Ele. Esse, quem sabe, foi o problema da igreja em Éfeso. Esse, quem sabe, foi o problema da igreja em Éfeso. Que o apóstolo Paulo pregou, fundou, e a igreja no início, as mil maravilhas, falava do amor de Cristo, pregava, anunciava, tinha o seu costume, tinha a sua rotina. E Paulo vai escrever uma carta para eles. Mas essa mesma igreja que Paulo escreve, e que Paulo fala bem, é a mesma igreja que João também vai escrever lá no capítulo 2 de Apocalipse. E João também vai escrever bem. João vai falar que eles ainda estão com o mesmo costume de estar pregando, de estar frequentando, de estar cultuando, de estar indo e vindo. Mas estava faltando uma coisa: deixaram o primeiro amor, esqueceram. A rotina entrou tanto na vida deles, o costume entrou tanto no dia a dia deles, que eles deixaram para trás o primeiro amor. É mais um dia de culto, vamos lá. É mais um culto de ensino, vamos lá. É mais um culto da vitória, vamos lá. É mais uma noite da restauração, vamos lá. É mais uma celebração em família no domingo, vamos lá. Mas você ainda tem prazer de vir aqui, ou você só vem pelo costume, pela rotina? Glória a Deus, aleluia. Mas Vilmar, nessa caminhada chamada a vida, no meu dia a dia, eu acabei deixando Jesus pelo caminho. Sabe o que é interessante? É que quando eles notam que eles perdem a maior alegria da vida deles, que era o filho deles, eles nem se lembram onde é que eles estiveram a última vez com Jesus. Perceba que o primeiro lugar que eles vão procurar é entre os amigos e familiares. Eles vão procurar a alegria que outrora eles tinham entre seus amigos e os seus familiares. Isso é um erro muito grande nosso. Muitas das vezes acabamos deixando Jesus de lado e tentamos buscar a alegria para preencher o vazio dos nossos corações em outros lugares. Vamos buscar a alegria com amigos, com familiares, isso não é errado. Vamos lá desabafar no Face, no Instagram. Já faz tanto tempo que nem se lembramos para quem devemos nos desabafar, para quem devemos conversar. Eles foram procurar no lugar errado. Mas eles se lembram. Chega um momento que eles se lembram. Opa, o último lugar estava lá. Era em Jerusalém. E eles voltam. Glória a Deus. Mas Vilmar,
Só querendo dizer o quê? Que se eu deixei Jesus pelo caminho, eu vou ter que viajar até Jerusalém para encontrar Ele? Não. Sabe o que é mais interessante em Jesus? É que por mais que eu e você deixemos Ele pelo caminho, por mais que a gente acabe se esquecendo dele, colocando ele na nossa rotina como se fosse qualquer um, por mais que a gente dê um chute nele, jogue ele para fora do nosso coração, ele continua sempre no mesmo lugar. Ele continua sempre no mesmo lugarzinho. E aonde que ele fica, irmão Vilmar? Apocalipse 3, capítulo de número 20. Eis que estou à porta e bato. É tão interessante porque eu coloco ele para fora, eu não dou mais atenção para ele, mas ele continua batendo. É tão interessante porque eu não falo mais com ele, eu não dou mais atenção para ele, mas ele continua batendo. Ele não desiste, ele continua no mesmo lugar. Ele continua no mesmo lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu começo a olhar e começo a analisar a vida de um pescador chamado Pedro, que foi chamado para caminhar com o mestre, assim como José e Maria caminharam. E ele começa a caminhar, e ele começa a ter experiências incríveis com o mestre. Ele começa a presenciar milagres, maravilhas, curas. Ele começa a ouvir mensagens lindas vindas da própria boca do próprio Cristo. Mas mesmo Pedro caminhando com Jesus esse tempo todo, no momento em que Jesus, quem sabe, mais precisava, Pedro nega e Pedro deixa Jesus de lado. E Pedro volta a praticar o que praticava. Pedro volta a pescar. Em uma tipologia clara, Pedro volta ao mundo de pecado. Ele volta a praticar aquilo que ele praticava. Mas ele caminhava com Jesus. Mas é tão interessante que mesmo Pedro deixando Jesus de lado, mesmo Pedro esquecendo Jesus, mesmo Pedro pecando, Jesus ressuscita. E Jesus vai atrás de Pedro. E Jesus só não vai atrás de Pedro, como ele também se coloca na beira da praia. Eu imagino ele fixando os olhos em Pedro. E por mais que Pedro deixe ele, por mais que Pedro erre, por mais que Pedro peque, Jesus se coloca na beira da praia. E eu imagino ele com uma voz suave, falando com Pedro. Isso que me chama a atenção. Jesus se dirige à beira da praia e exclama: filhos, tendes do que comer? Pedro peca, Pedro nega, Pedro tira Jesus da sua rotina, Pedro tira, deixa Jesus de lado. Mas Jesus chega, vai atrás, se coloca à beira da praia e continua chamando Pedro de filho. Se coloque de pé nessa noite. É uma palavra simples. É o último culto do ano, penúltimo culto do ano. Nesse ano eu queria que você fizesse uma introspectiva sua dentro do seu coração. E que você olhasse aí dentro. Como era a sua caminhada com Jesus e sua rotina com Jesus há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, e como foi nesse ano? Como era a sua intimidade com Jesus há 5, há 10 anos atrás, e como é hoje? Aonde Jesus tem ficado nessa nossa caminhada chamada vida? Jesus tem sido carregado em nossos braços? Temos andado de mãos dadas com Jesus? Ou ele já tem virado uma mera rotina em nossas vidas? Mas essa noite eu te trago uma notícia. Por mais que você o deixe pelo caminho, por mais que você o esqueça nessa rotina chamada vida, ele continua no mesmo lugar e continua te chamando de filho. Ele continua batendo a porta do seu coração. É uma palavra muito simples. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. A gente vai estar orando. Eu queria que você desse uma olhadinha aí para dentro. E que você checasse. Será que realmente eu tenho andado com Jesus?
Ou será que tem virado uma mera rotina? Feche seus olhos. Pai, nesse momento eu te agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor me concede, Pai, de estar aqui em tua casa, Senhor. Pai, nesse momento eu oro pela vida dos teus filhos, Pai, das tuas filhas, Pai. Senhor, eu peço a Ti, Pai, que onde houver um coração, Pai, que entrou aqui, Pai, quem sabe distante de Ti, Pai, quem sabe faz tempo que não te sente, Senhor, quem sabe faz tempo que não fala contigo, quem sabe por conta de problemas na sua vida, por problemas, por percalços nessa vida, acabou te deixando de lado. Mas eu peço a Ti, Senhor, nessa noite, onde houver um coração aberto, Pai, eu peço que o Senhor entre nessa noite. Eu peço que o Senhor renove as forças. Eu peço que o Senhor restaure os sonhos, os projetos. Eu peço que o Senhor dê um novo ânimo para o teu filho, para a tua filha, voltar a caminhar, voltar a prosseguir, mas não prosseguir sozinho, não prosseguir por prosseguir, mas prosseguir de mãos dadas com o Senhor. Eu peço a Ti, Pai, renova as forças, Pai, dê ânimo para nós, Senhor. Sabemos que são os últimos dias nossos na face dessa terra, Pai. Eu peço a Ti, Senhor, venha nos renovar, venha nos encher da Tua presença, para que possamos viver, Pai, juntinhos de Ti, Pai, e na Tua presença, Senhor. Essa é a minha oração. Amém. Amém.